Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos tratar de um assunto que eu confesso que para mim é um assunto tão especial. A minha mãe, irmãos, quando era viva, ela disse assim uma vez. Eu cheguei para ela e perguntei assim: "Poxa, mãe, eu vou pregar em tal igreja". Isso faz mais de 15 anos atrás. Eu disse assim: "Poxa, mãe, eu vou pregar em tal igreja e eu gostaria de pregar sobre algo. O que a senhora gostaria que eu pregasse?". Aí ela falou para mim assim: "Filho, prega sobre a ressurreição de Lázaro. Essa história é tão bonita, tão bonita". Sabe, irmãos, eu confesso a vocês que me enche o coração de tristeza, porque eu nunca preguei sobre Lázaro ou a ressurreição de Lázaro quando minha mãe estava viva. Ela ouviu vários pregadores, mas ela queria que eu pregasse sobre esse assunto. E meu coração fica angustiado, porque eu nunca realizei para ela esse assunto. Um outro salmo que ela tanto gostava é o Salmo 121. Eu estudei um pouco sobre esse salmo, falei um pouco sobre ele, inclusive foi um tema de reflexão com um grupo entre amigos lá em São Paulo, quando eu fui no final de semana. Mas sobre a ressurreição de Lázaro, eu nunca falei nenhum sermão presente a ela. Hoje iremos tratar desse assunto e me veio à mente essa situação. Irmãos, essa ressurreição aqui é o que a gente pode chamar de o maior milagre de Cristo. Entre todas as suas operações, essa foi o maior. Por quê? Jesus aqui desenvolveu a fé da família de Lázaro. Jesus aqui fez com que os opositores que estavam naquela sala ali tivessem consciência de quem era Jesus de fato, que ele é Deus. E um outro ponto que é de suma importância, o choro de Cristo. Por que Jesus chorou? Há um comentário inspirado num livro chamado O Desejado de Todas as Nações, que o choro de Cristo não foi pela morte de Lázaro, mas pela incredulidade de que alguns tinham ali, de que embora Jesus ressuscitasse a Lázaro depois de 4 dias, eles ainda assim não iriam crer. E o que é mais importante, eles não só não iriam crer, mas já iriam tramar a morte de Lázaro. Você encontra isso no capítulo 12 do Evangelho de João. Porque eles tentaram depois matar a Lázaro para com que aquele assunto da ressurreição fosse abafado. Irmãos, o contexto aqui é interessante. Quando Jesus realiza esse milagre, ele fala da ressurreição de Lázaro depois de 4 dias, e os saduceus, que eram contra a ressurreição, que não acreditaram, há uma possibilidade deles serem os autores ou aqueles que mais desejavam a morte de Lázaro, porque muitos que seguiram a Cristo, que seguiram os saduceus, deixaram de segui-lo para seguir a Cristo. Esse relato aqui, esse milagre, foi realmente espetacular. E diante da crença, diante da doutrina, diante da religião dos fariseus, aquilo foi uma afronta. Quando Lázaro morre, irmãos, após a sua morte, os 4 dias, quando Maria chega a dizer para ele assim: Senhor, ela já cheira mal. Marta, que menciona, já cheira mal. Essa expressão cheirar mal quer dizer a pessoa está morta completamente, está apodrecida. Nesse aspecto, Jesus chega a dizer assim, no capítulo 11 do Evangelho de João, e eu acho que é o verso 15, ele fala assim, ó: eu me alegro por não ter estado lá. E por que ele se alegraria? Porque ele, na verdade, queria que as pessoas tivessem a certeza de quem ele era e do que poder ele iria exercer. E é uma coisa interessante aqui, porque as irmãs de Lázaro, uma delas, chega a descrever que eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso já mostra que elas já tinham fé, certeza, convicção e um aprendizado sobre a ressurreição na volta de Cristo, onde todos irão ressuscitar. Porém, aqui de forma especial, Jesus se alegrou por aquela causa, não pelo sofrimento que eles estavam passando, mas para tornar aquele sofrimento em alegria, tornar aquela angústia em regozijo. E isso foi o que Jesus, na verdade, que realizou ali. Então, esse milagre, irmãos, essa obra foi esplendorosa. Lázaro era um amigo muito íntimo de Cristo. Podemos dizer que lá em Betânia, a casa que ele mais se refugiava, a casa que ele tinha mais prazer em estar, era a casa de Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. E lá ele tinha prazer em estar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Você não encontra na Bíblia nenhum relato que quando Lázaro volta a viver após 4 dias de morto, falar que estava em algum lugar, que estava usufruindo de algum momento agradável, de que estava na presença dos anjos. Você não encontra esse relato. Isso é uma evidência clara de que os mortos nada sabem. E Jesus realizou aquele milagre após os 4 dias, porque muitos que tiveram presente na ressurreição de Lázaro, que nós mencionamos no estudo anterior, de Lázaro não, perdão, da filha de Jairo, acreditavam que ela não estava morta, estava simplesmente dormindo. Por isso que Jesus falou aqui, ele chorou também, porque muitos que estavam ali, ainda que depois ressuscitasse a Lázaro, não iriam acreditar. E estavam com a sua mente voltada para a questão de que
ele não está morto, está dormindo. E Jesus usou a mesma expressão: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou despertá-lo. Então, a mesma expressão que ele usa após 4 dias na ressurreição de Lázaro é a mesma expressão que ele faz menção sobre a filha de Jairo também. Então, para Cristo, não tem tempo, quer seja 4 dias, quer seja no mesmo dia, quer seja 100 anos, 1000 anos. Para Cristo, todos dormem. É por isso que Paulo fala, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Claro, Paulo fala sobre isso, referente à trasladação, e que ele seria passado de uma vida para outra sem passar pela morte e não iria dormir ou não iria de fato morrer. E é interessante porque agora nós encontramos aqui 3 pontos curiosos, interessantes na ressurreição de Lázaro. Primeiro, Lázaro estava na cama, né, deitado ali, digamos que não no caixão especificamente, mas como nós falamos, no leito, no lugar de dormir. Lázaro estava na tumba, né, no cemitério, no dormitório, e aquele que na verdade poderia trazê-lo de volta à vida, Cristo vai até lá e diz: Lázaro, sai para fora. Todos ficaram, irmãos, aterrorizados com aquela cena. Até um dos discípulos, né, Tomé, quando Jesus o chama, fala assim: ó, vamos lá. E ele fala assim: rapaz, a gente vai para lá para morrer com ele também? Olha a incredulidade que eles tinham e olha que eles andavam com Cristo. Sabe, irmãos, uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, fechar meu estudo de hoje. Jesus ressuscitou Lázaro em uma situação impossível aos olhos humanos de trazê-lo de volta. Nenhuma pessoa tinha sido morta e passado tanto tempo quanto Lázaro. A própria a Bíblia, quando faz menção sobre Davi, fala que ele morreu e está descansando, o seu corpo virou, apodreceu e, na verdade, se deteriorou, ficou pó. E Paulo descreve isso quando ele escreve a sua carta, que ele estava ali diante deles, dormindo também com todos os demais. No caso de Lázaro, ele morreu, apodreceu, cheirou mal e voltou à vida. Assim será também com todos aqueles que em Cristo dormiram. Cristo trará de volta. Então, hoje eu faço o seguinte apelo para você: desenvolva aquilo que você tem em seu coração com o que está descrito na Bíblia. Que nós possamos desenvolver, aperfeiçoar e amadurecer a fé que ele tanto nos concedeu. Esse episódio aqui, irmãos, de Lázaro, foi um espetáculo, na verdade. Todos os que ali estavam ficaram espantados. Assim também ficaremos espantados quando Cristo voltar nas nuvens dos céus e trazer todos aqueles que nós amamos. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Tenho 2 irmãos que perdi pela morte. Então, assim, Cristo trará de volta todos eles, não só os meus, mas os seus também. E nós teremos o prazer de estarmos com ele para sempre. Agora, na verdade, a morte já não existirá. E a alegria com Cristo será completa. A mesma frase que ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro viveu, irmãos, pela vida que Cristo tinha em si e o poder recriador que criou todas as coisas no nosso mundo com o poder de sua palavra. Esse mesmo poder recriará todos nós novamente, quer estejamos descansando no sono da morte, quer estejamos vivos. Ele recriará em nós um ser incorruptível e um ser imortal. Quão dadivoso será para nós honrar a Deus por toda a eternidade, por tão grande salvação. Que Deus, nosso maravilhoso e poderoso soberano Senhor, manifeste em nós o poder de sua palavra a cada dia e que dessa forma possamos viver lado a lado com o Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, restaura em nós o desejo de te servir tão somente. Ajuda-nos, ó Pai, a crermos em tua palavra e fazer da mesma a lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Te pedimos essas bênçãos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe e que Deus abençoe você ricamente e tenha um ótimo final de semana. Deus abençoe você, até nosso próximo estudo. Até logo.